Eu quero falar com os irmãos, a gente vai discorrer sobre um assunto. Tá? O tema desse nosso estudo é terceirização de filhos. De quem é a responsabilidade de cuidar e educar o meu filho? Então a gente vai trabalhar essa questão aqui, né? Com os irmãos e vamos ver aí o que a Bíblia fala a respeito disso. Né? Vamos orar? Então, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa manhã tão abençoada e edificante. Suplicamos que o Senhor continue conosco agora nesse estudo. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, faça-nos mais servos do Senhor. Abençoa o pastor Aurélio e Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Bom, eu gostaria de começar com uma pergunta óbvia. A gente vai desenvolver esse estudo, né? No final, se tiverem alguma dúvida, no final, anota, e aí a gente tenta responder como foi na última vez. Né? Bom, o tema é terceirização de filho, né? De quem é a responsabilidade de estudar e cuidar e educar o meu filho? Isso é uma resposta óbvia, né? Para todos nós. Mas na realidade, as nossas ações, aquilo que a gente faz, a maneira como a gente vive, às vezes diz completamente contrário do que a gente fala. Né? Eu poderia começar com essa pergunta: de quem é a responsabilidade? Todo mundo ia dizer aqui: de quem é a responsabilidade de criar os filhos? Dos pais. É isso? Tá? Aí eu vou perguntar de novo, fazer uma outra pergunta. E por que nós não fazemos essas coisas, ou isso, né? Educar, cuidar e educar os filhos, como a Bíblia nos ensina? Se para nós isso é tão claro, isso deve se manifestar na nossa prática de vida. Tá? A gente sabe que a fé que a gente tem é uma fé prática. Né? A Bíblia é regra de fé em prática. Então, às vezes nós estamos vivendo uma prática que não corresponde à nossa fé. Tá? A gente percebe hoje em dia que até mesmo na igreja isso tem acontecido. Nós estamos vivendo entre duas realidades. Tá? O que a Bíblia diz, né? E o que ela nos instrui a respeito disso, e o que o mundo ensina. Tá? A igreja sempre viu essas duas realidades, fora dos seus portões. Né? Então, os crentes viviam conforme a palavra de Deus, colocavam isso em prática. O mundo andava em outra direção. Mas hoje em dia, dentro das igrejas, os crentes estão assim. Tá? A igreja, como um todo, está vivendo essa dupla realidade. Pessoas que querem viver e vivem conforme a vontade de Deus. E pessoas que querem viver conforme a vontade de Deus, mas não estão vivendo. Né? Eles têm um discurso, o desconhecimento, falta de aprofundamento. Eles estão vivendo uma outra prática que é mundana. Só existem duas realidades. Isso são completamente opostas. Quando você faz a vontade de Deus, ou por melhor que você esteja caminhando, você está fazendo a vontade da carne, dos pensamentos e do mundo. Tá? Não existe outra forma. Ou eu crio minha família segundo os padrões bíblicos, ou então eu estou criando segundo o mundo. Pode até ser o que existe de melhor que o mundo pode oferecer. Mas o que o mundo de melhor pode oferecer é lixo diante da palavra de Deus. Eu me lembrei agora, lendo esse texto, uma vez eu entrei na sala dos professores, eu sou professor, na verdade eu sou um professor frustrado. Eu sou professor de português e latim, minha área é latim. Mas como eu não consegui, por várias situações, né, não deu para eu ensinar latim, né, eu ensino língua portuguesa. Eu dou aula. O latim é uma língua muito popular. Esse é um dos motivos. Né? E assim, o Ministério não me permitiu, né, correr atrás disso aí. Né? Mas tudo bem, como essa parte da minha vida é uma parte secundária, né? Não é uma essencial. Mas assim, eu sou professor de português, eu dou aula sou funcionário público da Prefeitura do Rio, isso não quer dizer muita coisa, né? Mas
eu dou aula para o ensino fundamental do segundo segmento, né? A parte ali da sexto ano ao nono ano. E aí uma vez eu entrei na sala dos professores e eu vi uma frase que mostra o completo entendimento do que significa educar. E nós, tá? Infelizmente, às vezes não sabemos o que isso significa. Tá? Aí eu entrei assim, o professor é aquele que ensina pelo exemplo. Aí eu parei para... Ensina, que educa. Ensina, ele ensina, né? Educa, por exemplo. Como é isso? Educar. Na realidade, a frase, ela não está de todo errada, porque ali não é um professor, deve ser outra pessoa, o pai, a mãe, né? Porque educação você tem dentro de casa. A escola não educa, a escola ensina. Mas por essa visão distorcida do que seja a educação, mas eu vou ensinar biologia, por exemplo. Matemática, até dá, né? Física, até dá, em alguns aspectos, né? Mas geografia, história, até língua portuguesa, né? Tá tudo bem, estou falando ali, mas tem algumas coisas que não tem como você... Quer dizer, aquele discurso ali, tinha uma pessoa lá que era pedagoga, eu falei assim, então, como é que... não, porque tal, aí comecei a dar essas possibilidades, ela ficou meio assim, não, a escola não educa, quem educa são os pais, a escola ensina, tá? O ensino formal, a educação que vem de casa, esse é o grande problema, não só da nossa sociedade, não só dos meus alunos, como do nosso país, como da nossa igreja, não saber o que significa, que é educar. Tá? E nessa perspectiva, tá, nós temos o padrão do mundo. Eu gostaria de apresentar aqui o padrão do mundo. No padrão do mundo, tá, educar, né, e criar filhos é dar uma boa escola, é ter um bom plano de saúde, é proporcionar férias incríveis na Disney, né? É colocar no curso de inglês, é fazer balé, natação. Isso é educar e criar filhos. Por que eu estou afirmando isso? Porque é isso que os pais fazem. Tá? Eles priorizam isso na vida dos filhos. E é isso que a gente vê. Né? Às vezes crianças têm várias atividades, né? Porque o pai acha que isso é essencial. Bem, você pode proporcionar essas coisas aos seus filhos, não é errado. O problema é achar que isso é essencial e não dar aquilo que você deveria dar. E aí, nessa perspectiva, olha como é que a coisa funciona. Né? E aí, nessa perspectiva, né, já que criar, educar é isso, é botar em boa escola, é dar tudo isso, tá? Eu preciso trabalhar muito para manter esse padrão. Né? Meu filho tem que estar na melhor escola, tem que fazer o melhor curso de inglês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Né? Eu não estou dizendo que essas coisas sejam erradas. Só que isso não é uma prioridade. Tá? E aí, para manter, né, essa premissa aí, esse fundamento aí, os homens começam a trabalhar freneticamente e se envolvem de tal forma com o seu trabalho que o que eles fazem? Esquecem a família. Né? Eles não têm tempo para a família. Não estou dizendo que você não pode trabalhar muito. Eu não estou dizendo que você não possa, às vezes, ter 2 empregos. Mas esse tipo de coisa não pode afetar, tá, o tempo, tá, que você tem com a sua família. Né? Então, se está afetando é porque tem alguma coisa errada. Está errado, o principal está sendo deixado de lado. Meu filho, vai ganhar menos, mas o mais importante é você cuidar da sua família. Não adianta você... Eu já vi essa frase no carro. Aí o cara não era crente, não. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Tá? Realmente, não adianta. Então, o que acontece? Com essa perspectiva errada de educação, a gente quer correr atrás disso e os homens começam a trabalhar de tal forma que eles saem do lar. Opa!
Eles não têm tempo nem para seus filhos, nem para sua esposa. Né? A gente não desenvolveu muito aqui, né? Falamos mais de uma forma generalizada de família, mas a importância que tem do relacionamento conjugal, a vida familiar, é essencial, principalmente para a saúde dos filhos. Né? O relacionamento dos pais, a intimidade, a amizade, o amor, isso traz segurança aos nossos filhos. Eles veem que os seus pais se amam e se tratam bem, eles se sentem seguros. Tá? Só abrindo um parênteses aqui. Né? Aí, dentro dessa perspectiva, o que está acontecendo? Além dos homens trabalharem demais, as mulheres saem de casa para ajudar seus esposos a manter esse padrão alto. Tá? Eu não vou nem citar aqui mulheres que têm uma carreira e vão atrás dela. Tá? Eu vou dizer uma coisa, eu já fui até apedrejado por causa disso, em muitas situações. Tá? Mas olha, você tem uma família, você tem filhos. Uma mulher que sai de casa, passa de 7 horas da manhã, 8 horas da noite, às 7 horas da noite, fora de casa. Tá? Não dá não. Não espere muito dos seus filhos, da sua família. Tá? Por quê? Porque eles estão sendo criados por outras pessoas. E isso que a gente vai falar aqui também. Não dá. Tá? Não dá. Eu sou contra a mulher trabalhar fora. Você é contra a mulher trabalhar fora? Não sou. Tanto que minha filha está sendo preparada para ser esposa. Mas enquanto isso, ela vai fazer pedagogia, vai no emprego, vai trabalhar. O dia que ela casar, ela já sabe. Tá? Se o marido dela permite que ela trabalhando até ela ter filhos, tudo bem, isso vai ser um arranjo deles. Tá? Eu não sou para afirmar, não, a mulher casou tem que largar o emprego. Tá? Bom seria isso, porque ela vai ver para a família, vai ver para o marido, para casa. Isso não é vergonhoso, pelo contrário, isso é louvável segundo a Escritura. O mundo diz que é vergonhoso, a Bíblia diz que não. Porque a perspectiva bíblica é fazer a vontade de Deus. Mas quando tem filhos, não dá. Você tem algumas exceções aí, né? Algumas situações que não tem tempo da vida do casal, às vezes os filhos estão fora de casa já e tal. A mulher, não, eu quero trabalhar. Né? Aí você entra em um acordo com o marido. Tá? Então, a esposa fala, quando eu quero voltar a estudar, fazer uma faculdade, tudo bem e tal. Trabalhar não. Trabalhar não, porque só se for uma coisa muito informal. Por quê? Eu quero sair com você, quero ir para determinado lugar. Hoje, assim, eu estou em casa à tarde, falei, vamos sair para almoçar, vamos sair para ver um cinema. Eu não posso, porque está preso no trabalho dela. Quer dizer, hoje que eu estou sem filhos, né, uma situação mais que eu posso voltar a namorar minha esposa, como era antes do casamento, né, ou no início do nosso casamento, agora eu vou ficar me prendendo ela vai ficar presa a um trabalho, sem necessidade. Não, eu quero gozar da presença dela. Então, assim, é uma coisa, é um ajuste. É um ajuste. Eu conheço famílias que as mulheres trabalham de manhã, na hora que as crianças vão para a escola e tal, e retornam e tal. A gente sabe que existem, vamos dizer assim, situações em que isso não atrapalha. Tá? Mas o princípio né? Você tem filhos em formação, a mulher tem que estar dentro de casa. Não tem jeito, porque você tem que sair para trabalhar, você tem que sustentar a casa. Né? E isso, esse é o tema que a gente vai desenvolver aqui. Tá? Por quê? Porque quando essas coisas acontecem, nós temos pais que não conhecem seus filhos, mãe que nunca levaram seus filhos ao pediatra. Eu não sei se isso acontece aqui entre vocês, mas na nossa realidade, lá no Rio, isso acontece. Pais que nunca brincaram com seus filhos, tá? Nem aos finais de semana, que não sabem as dificuldades que eles têm na escola, não compartilham da vida dos seus meninos, não sabem de nada. Tá? Eu, quando falo sobre criação de filhos, eu falo assim, meus filhos nunca me surpreenderam, nem para mal, nem para ruim.
Tá? Sempre que alguém chegava e falava assim para mim, seu filho fez isso, eu dizia, não acredito que ele tenha feito isso, vou investigar, porque eu conhecia meus filhos. Aí quando alguém chega e falava que ele fez uma coisa feia, horrível, e eu chegava e falava, seu filho fez isso. Realmente, isso é possível. É possível, porque eu conhecia ele. Entendeu? E quando ele me falava a respeito de alguma coisa boa que ele fez, eu falei, isso é meu filho que fez. Por quê? Porque eu sabia o que existia de ruim e de bom nele. Tá? Por quê? Porque eu convivia com ele. Tá? A consequência disso, de você estar fora de casa completamente, de você estar fora de casa e você não ter uma representante sua dentro de casa, né? Como consequência disso, não se cria um vínculo com os filhos. Os filhos não têm sentimento paterno para com seus pais e os pais não têm sentimento, né, filial para com seus filhos. É por isso que você vê aí filho matando pai, pai matando filho, né? E essa é uma consequência lá em Romanos capítulo 1, verso 31, abre aí, do homem ter se distanciado do conhecimento de Deus. Olha no verso 31, verso 28, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí ele começa a lista: insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Sabe o que significa isso? Sem afeição natural é que os pais não têm amor pelos seus filhos e os filhos não têm amor pelos seus pais. Os filhos estão sendo criados fora de casa. Eles não têm a experiência do relacionamento familiar. Consequentemente, eles não vão passar isso para os seus filhos. Esses filhos, fruto desses pais, eles não amam os pais como deveriam amar. Por quê? Porque uma criança de 2, 3 anos, eu já vi isso, relatos de mães. E até que deixaram de trabalhar por causa disso. Ele chamou minha mãe, minha avó, a avó dele de mãe. Por que ele chamou a avó dele de mãe? Isso é o menos ruim, deixar com os avós. Por quê? Minha irmã é viúva. O marido dela, o policial, foi assassinado. A minha sobrinha tinha 1 ano de idade, vai fazer 1 ano, praticamente 1 semana antes do aniversário dela. Ela chama o meu pai, que ela vai dar de pai. Por quê? Porque é ele que vai buscar na escola, quando a minha irmã não pode. Né? É ele que leva a minha irmã para o supermercado. É ele que dá toda a assistência. Ela passa muito tempo lá na casa dele, porque ela trabalha fora, como mulher solteira. Né? Aí ela chama quem de pai? A minha irmã coloca fora, esse aqui é seu pai. Ela sabe quem é o pai dele. A mãe, a avó dela, por parte de pai, vai sempre lá em casa e tal. Mas ela chama o meu pai de pai. Por quê? Porque é ele que tem contato com ela. O sentimento paternal que ela tem é dele. E realmente não devia ser diferente. Né? Por quê? Porque ela não tem pai, alguém tem que assumir. Quem assumir geralmente somos nós, os pais. Né? Mas isso é numa situação como essa, é uma situação legítima. Né? Mas quando você tem dentro de casa o pai e a mãe, você dá para o sogro, para a sogra, sei lá para quem. É absurdo isso. Meu filho tem mais intimidade com a babá do que eu. Por isso que não existe afeição natural. Porque esse relacionamento familiar deixou de existir. Os filhos hoje são, parece que, como é que se diz? Ursinhos de pelúcia, brinquedinho. Vamos ter filho. Fala assim, né? Vamos casar, vamos ter filho. Isso é muita responsabilidade. Não quer dizer que essa responsabilidade faz com que a gente lance mão dela. Pelo contrário, essa responsabilidade, nós que somos homens crentes, faz com que a gente se lance sobre ela. Porque a gente sabe que essa é a vontade de Deus. É honroso. Né? Eu quero sim, eu quero me casar. Eu quero ser isso aqui. Eu quero ser um bom
bom marido, eu quero ser um bom pai, eu quero ser isso que a palavra de Deus está dizendo para os meus filhos. Nós, como crentes, devemos lançar ao vermos a responsabilidade. O mundo não. O mundo vê isso e pula fora. Isso não, a maneira como o mundo pensa a família. E já rejeita. Mas nós não somos assim. Agora, por que disso tudo? Por que disso tudo é que o chamado mais importante de uma mulher qual é? Qual é o chamado mais importante de uma mulher? Segundo a Escritura, é de esposa e mãe. Foi para isso que a mulher foi criada. Abram aí Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. É engraçado quando a gente estuda esses livros. Tanto livro de Gênesis. Gênesis é a origem. Então, nós temos o Evangelho aqui. O próprio Evangelho. O Evangelho é resumido aqui em Gênesis. Professor, assim, eu acho interessante o que o senhor fala com relação a essa questão da mulher ter que. Mas a gente tem que pensar que para a grande maioria dos brasileiros o trabalho é praticamente algo obrigatório. Ou trabalha, ou as duas rendas compõem a renda familiar, ou passa fome. Vamos para a realidade brasileira. A gente vive num país que é extremamente difícil. O cara passa muito mais tempo, por exemplo, se deslocando para o trabalho, numa cidade grande como Rio de Janeiro, do que efetivamente trabalhando. E isso vai tirar tempo dentro de casa, né? Não estou aqui fazendo apologia ao trabalho da mulher. O que eu estou querendo dizer é que quando você realmente tem a sorte, né, a bênção de Deus, de abrir mão do trabalho, às vezes do seu mesmo para ficar mais em casa, do trabalho da sua esposa, isso é bom, é ótimo. Mas quando você não tem? Então a realidade do brasileiro é uma realidade muito difícil. Eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Em primeiro lugar, a Bíblia é atemporal, né? E aí vai entrar outros aspectos aí. Tá? Quando a gente estuda a Bíblia, nada está desligado. Tá? Nós estamos trabalhando um tema assim, que tem suas configurações. Tá? Então, por exemplo, vai entrar a questão aí do homem, isso é a minha responsabilidade, é o que eu falo para os meus filhos: estudem, tá? Se esmerem no seu estudo. Tá? Enquanto eu puder pagar estudo para vocês, eu vou pagar, eu vou fazer isso, para que vocês se formem. Todos eles hoje já estão empregados, graças a Deus. E caminhando de estágio para promoção, né, nas atividades que eles desenvolvem. Tá? Estudem, aproveitem a oportunidade agora, porque vocês vão ter uma família. Tá? E, dependendo do estudo de vocês vão sustentar essa família. Tá? Então entra aí uma questão: a responsabilidade do homem se dedicar a estudar, trabalhar para dar uma situação boa à família. Segundo lugar, questão de padrão e prioridade. Eu sempre disse para os meus filhos: olha, vocês podem ser porteiros, mas eu quero que vocês, em primeiro lugar, sejam um homem de Deus. Tá? Não que porteiro não seja uma profissão digna, tá? Mas eu quero mais para os meus filhos. Tá? Eu fiz o que pude para poder oportunizar, dar oportunidade para eles irem até muito mais além do que eu. Tá? Então tem essa questão, tá? De opção. Eu ganho tanto, então tem que ver com tanto. Tá? Eu sou técnico, então vou ver como técnico. Tá? Eu quero crescer no trabalho, então vai trabalhar você, vai se desgastar você, tem que desgastar o suor, vai colocar a sua esposa para trabalhar para aumentar a sua renda. Então viva com o que você tem. Eu falo isso porque eu vi nessa realidade do Rio de Janeiro. Eu podia financeiramente estar muito bem hoje. Não somente como militar, como professor. Né? Mas por causa do ministério, eu abri mão dessas coisas. Tá? E tive oportunidades na minha vida que eu tive que... não, eu tenho que viver com isso. É isso que o Senhor está me dando. Tá? Foi a época que eu fui para o Rio, eu passei 4 anos desempregado. Estava fazendo curso de letras na UFRJ, tá? E o curso era integral, tá?
Então, a família ajudava, eu ganhava R$1.500, a minha família dava R$1.500 para eu me sustentar com os meus filhos. R$1.500 com 6 pessoas, 6 que não dava. Eu me virava e vivia com o que a gente tinha. Porque eu sabia que aquele era um momento da minha vida, eu precisava me preparar. Então eu me formei, tá? Para que numa situação como aconteceu ali, eu não passo de novo. Lógico que eu não ganho uma fortuna como professor, mas se um dia as portas da igreja se fechar para mim, e eu não tiver como me sustentar, né? Eu sou professor, então qualquer lugar que eu bater, tá? Eu vou conseguir sustentar a minha família, vou sustentar da maneira como eu posso. O problema é que às vezes a gente quer ter um padrão alto demais, não vejo problema nenhum nisso. Mas eu não posso, por causa disso, sacrificar eternamente a minha família. Quando eu fiz o mestrado, eu estava com congregação, eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas e eu fazia o mestrado. Às vezes eu tinha que trabalhar 12 horas por dia, tá? Por causa disso. Mas foi um tempo. Tá? Foi um tempo na minha vida, um tempo difícil. É interessante que toda vez que você vê uma obra sendo escrita, um trabalho assim de grande envergadura, o cara coloca assim, precisa ser crente. Agradeço a minha família, aos meus filhos, que o quê? Que entenderam a falta de tempo que eu tive com ele. Todo mundo escreve isso. Já perceberam isso? Por quê? Porque aquilo ali é um momento especial. Tá? A nossa vida não pode ser assim. Tá? Porque, lógico, eu vou empreender alguma coisa, vou passar um ano aqui numa atividade, sei lá, para mudar de emprego, não sei. Esse tempo aqui eu vou sacrificar alguma coisa. Olha, eu vou sacrificar o tempo em família. Vocês estão de acordo? Você vai chegar para sua esposa, você está dizendo, não, estou de acordo, eu vou te apoiar. Tá? Mas é um tempo. Isso não precisa ser a nossa vida. Tá? Então eu falo isso com experiência própria. Trabalhei no Rio de Janeiro, vivi em grande cidade, já vivi em interior também. Entendeu? Então é a maneira como você quer viver. Não, eu tenho tanto, vou ver com tanto. Você está afim de casar comigo assim? Tá? Pode fazer um comentário? Pode. A gente tem duas verdades, né, que foram ditas aqui, inquestionáveis. Uma verdade é a Escritura falando sobre vocação feminina para ser esposa e mãe. Acho que é senso comum todo mundo vê no Gênesis sendo atemporal, né? É um texto que não é só ele, mas toda a Escritura contribui para esse entendimento. E tem uma segunda verdade que aqui o Yuri apresentou, que realmente nós temos sérias complicações na nossa época e acaba se chegando à conclusão que se a mulher não trabalhar, a família não vive. A gente tem que colocar as duas sobre o mesmo crivo. Então vamos tentar questionar a verdade de Deus. Alguém tem como questionar a Bíblia de Deus? Então a outra tem que ser questionada. Perfeito. A outra é que não é uma verdade absoluta. Só complementar. Agora assim, veja que eu entendo exatamente o que você está dizendo, porque eu estou passando na pele agora. Aquilo que a gente comentou ontem, né, que ele trabalhava e hoje não trabalha mais. E é complicado, é muito complicado. Mesmo Deus tendo sido muito bondoso, né, hoje ele tem emprego, não é uma família que não tem. Você passou por uma situação muito mais complicada. Mas qual é a verdade da gente? Qual é a verdade que é absoluta, atemporal? É a da Escritura. E quando Cristo chama para ser discípulo e viver dessa verdade, ele não disse que vai tudo bem, não. Talvez as coisas se cumprem. Porque assim, a gente também tem que estabelecer o que é o padrão. Né? O que é o padrão? Que é o mínimo, né? O que é o padrão mínimo? Eu entendo particularmente que você pagar R$1.500 no aluguel aqui em Campinas é uma coisa, e pagar R$1.500 no aluguel do Rio de Janeiro é outra. Né? Então assim, não, vai viver com pouco, mas vai viver dentro de uma favela com sua família, bala trocada toda hora. Né? O que é o padrão? Né? Eu entendo que o padrão é o padrão mínimo da dignidade. Mas eu acho o seguinte... Só complementando, eu tenho um amigo, por exemplo, que é um grande empresário aqui em Campinas, que vai vender tudo que tem e vai morar nos Estados Unidos. Por que ele vai morar nos Estados Unidos? Vamos lá. Porque ele diz que o mesmo cargo que ele tem, que o apontador dele tem lá nos Estados Unidos, faz com que ele tenha uma vida muito melhor que a vida de empresário dele aqui. Não no sentido material. Não no sentido material. É no sentido de qualidade de vida. Ele quer ficar com a família, aquele modelo de padrão americano
do cara que trabalha muito, mas está em casa lá almoçando, chega no final do dia que a gente vê nos filmes, eu particularmente entendo que aquele é o modelo, que a mulher tem que estar ali trabalhando. Mas vamos para um país onde você tem que dar 40% da sua vida para um governo que dilapida você, maltrata, estraga você. Chega um momento na sua vida que o trabalho é algo que você não tem como fugir dele. O ideal não é que a mulher fique em casa. Eu entendo que o ideal é que a mulher fique em casa mesmo. Agora, eu também acho que o homem tem que trabalhar menos. Do mesmo jeito que a mulher fica em casa, o homem tem que trabalhar menos. Certo? Agora, o que é o padrão? Né? Eu consigo, com o recurso que eu tenho, ter a mesma residência que eu tenho lá no Rio de Janeiro? Eu tenho. Mas nesses países, aí a Bíblia ela baixa o padrão? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele está indo para lá porque ele quer se dedicar à família. Mas mesmo sem saber, ele é ímpio, mas ele está em busca do que a Bíblia prescreve. Isso. Mas olha só, o que a gente vai fazer? Vamos voltar ao texto aqui, né? Que a palavra de Deus fala. Eu queria dizer o seguinte: nós não podemos quebrar um princípio bíblico em circunstâncias. Entendeu? Eu falo isso porque eu vivi isso na minha vida. Era um tempo que eu estava desempregado, passei 4 anos vivendo sem igreja. A família ajudou aquilo que ela podia ajudar. Não era nem um terço daquilo que eu podia. Eu tinha que me virar. Eu sabia que aquele tempo seria um tempo especial. Porque eu estava me preparando. Porque eu não tinha um preparo aos olhos do mundo, militar e pastor, o que eu ia fazer? Se eu arrumasse um emprego, qualquer um emprego, eu ia desfocar do meu objetivo, que era o ministério. Então, o que eu fiz? Eu vou continuar fazendo esse curso de letras, porque quando eu terminar esse curso, ele vai me dar condições para eu ter um emprego e sustentar a minha família numa situação como essa. Esse tempo vai ser um tempo difícil? Vai ser um tempo difícil. A minha esposa sabia disso, estava comigo. E aí ela chegou para mim e disse assim: eu vou trabalhar fora para te ajudar. Eu falei: não. E tenho certeza de que se ela fizesse, ela ia ganhar mais do que eu. Porque o mercado está mais aberto para mulheres do que para homens. Mas isso é outra questão. Mas eu disse para ela: tá bom, você vai sair de casa, vai trabalhar 8, 10 horas por dia e os nossos filhos vão ficar com quem? Isso fora dos problemas que nós tínhamos com escola. Porque os meus filhos estudavam na escola federal, que era do outro lado da cidade, e alguém tinha que levá-los. Às vezes eu levava, às vezes minha esposa levava. Quer dizer, se ela sai de casa, a responsabilidade toda vai ficar comigo. Como é que eu ia conseguir o sustento da casa naquele momento, se ela está em casa? Aí eu estou lançando sobre ela essa responsabilidade, mas a responsabilidade é minha. É isso que a gente precisa entender. Não quer dizer que mulher não pode trabalhar fora. Eu estou dizendo o seguinte: a mulher que casa e tem filhos, se ela quer viver, aquela família quer ver, conforme a palavra de Deus, ela vai ter que abrir mão disso. E não há como. Seja para morar na mansão ou na favela. Justamente, não há como você exercer o papel de pai e de mãe, porque quando você não está em casa, sua esposa, ela representa, e ela juntamente com você estão criando os filhos no mesmo caminho. Então você sai de casa, ela está fazendo isso. Já escutou isso? Eu não vou casar com uma mulher, entregar os meus filhos na mão de uma mulher que eu não confio. Já escutou essa expressão? Por quê? Porque isso é uma realidade. Então você sai de casa, sua mulher sai de casa, os filhos ficam na mão de quem? De outras pessoas, que não são os pais. Não é responsabilidade do meu pai, do avô. Não é responsabilidade de ninguém. A responsabilidade é minha. Então, assim, independente da situação, eu não posso quebrar um princípio da palavra de Deus por causa disso. Eu tenho que me adaptar a esse mundo conforme a palavra. Eu entendo. É como ele falou, é legítimo. Mas essa legitimidade em querer uma coisa melhor não pode quebrar a legitimidade da palavra de Deus. Acho que talvez uma pergunta que elucide uma discussão que o irmão levantou. O que é o mínimo? Biblicamente falando, o que é o mínimo?
Foi o que eu falei, o que é o padrão, né? Se tiver o que comer, investir, seria assim. Pois é, A gente ia entrar, e foi bom você falar nisso, mas a gente vai entrar em outra questão, que é essa questão que o apóstolo Paulo fala. Isso aí seria um outro estudo. Tá? Porque hoje, né, nós achamos que celular com internet é necessidade, né? E muitas outras coisas que são supérfluas, que se tornaram necessidade, que na verdade não são necessidades. Entendeu? Então, aí a gente teria que rever outras coisas para ver. E aí essas coisas se encaixariam. Tá? Então a gente está vendo que não é uma coisa só, ela está relacionada a uma configuração maior. Mas o que eu, desculpa te cortar, mas o que eu quero mostrar aqui com esse estudo, tá, é o que a Bíblia diz. Qual é a prioridade? Qual é o chamado mais importante de uma mulher? Qual é o chamado mais importante de um homem? É o mesmo. O chamado mais importante de uma mulher é ser mãe e esposa. É isso que a Escritura diz. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Lá em Gênesis capítulo 2, 18, não quer dizer que ela não possa ser uma profissional. Mas se eu tenho algo mais importante que é prioritário na minha vida, eu vou abrir mão daquilo que é secundário. Quando o que é prioritário não está em jogo, você tem liberdade completa. Mas quando o que é prioritário está em jogo, aí você tem que abrir mão do resto e fazer aquilo que é prioritário. Então, por exemplo, aqui na Escritura, o texto de Gênesis, o que ele está nos mostrando? Ele está nos mostrando que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ser mãe e esposa. Versos 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um auxiliador para que lhe seja idôneo. A mulher foi criada com esse objetivo. Tá? Esse objetivo. Percebam que nos versos anteriores ele fala sobre trabalho, mas ele fala para o homem. Tá? Não é que a mulher não vá trabalhar, ela trabalha dentro de casa. Mas ele está falando do trabalho para o sustento da família. Tanto que a maldição que vem sobre o homem está relacionada a isso. Com o suor do teu rosto e o fruto do teu trabalho, nem sempre você vai receber, porque cardos e abrolhos vão surgir da terra. Tá? O que ele está dizendo aí? Que o sustento da família é a responsabilidade do homem. Nós temos aí, eu tenho vários exemplos de mulheres que foram trabalhar porque o homem ficou aleijado ou impossibilitado de trabalhar, que mulheres foram trabalhar porque o marido perdeu o emprego e elas começaram a trabalhar até o cara... Eu não vou questionar, existem casos e casos, né? E cada caso deve ser observado de forma particular. Mas o que a gente precisa entender é o princípio da palavra de Deus. Conhecendo esse princípio, a gente vai saber trabalhar em todos esses casos. Tá? Eu jamais, por chamar isso de orgulho, o que for, eu jamais iria deixar minha esposa trabalhar fora para sustentar a casa. Se eu tivesse que largar a faculdade para ser pedreiro, eu falei isso para eu vou ser. Mas eu não deixo que você saia de casa, não é porque machismo, nem nada não. Você sabe o que é uma jornada de trabalho? Você sabe o que é uma jornada de trabalho? Você sabe o que as mulheres passam no ambiente de trabalho? As mulheres, todo o tempo, elas são seduzidas pelos homens. Por mais que exista um ambiente de respeito. Vocês que hoje estão no mercado de trabalho sabem melhor do que eu. Os homens se aproveitam das mulheres. Em todos os âmbitos. Por quê? Porque a mulher é tímida. É mais tímida do que o homem. Então as mulheres percebem isso. No ambiente que eu trabalhava, diziam assim, a gente só contrata mulher. Tinha eu e meia dúzia de homens. Eles só contratavam mulheres. Por quê? Porque os chefes eram mulheres, os chefes intermediários. E a mulher é melhor de lidar. Por quê? Porque o homem... Uma vez eu fiz fui querer ajudar essa minha chefe que estudou comigo, né? Ela estudou comigo. Fizemos a especialização juntos, mas ela estava num cargo superior a mim. E aí eu estava mais tempo naquela atividade. A chefe anterior, que era a mulher, saiu, ela entrou. Aí eu fui falar um negócio com ela, ela se ofendeu. Porque ela pensou que eu estava querendo sobrepujá-la. Aí eu tive que chamar ela em particular e tal. Eu falei, não foi isso e tal. Não, desculpa. Ela estava toda armada já contra mim. Ô, Bajô, percebe que a mulher, quando ela tem um cargo de liderança, né, como é próprio da natureza dela, como uma juíza,
ela para se impor, ela é mais dura do que um homem seria, muito mais. Injusta. Delegada, juízas. Por causa disso. Porque ela está contra a natureza dela. Então, para demonstrar que ela realmente tem a liderança, ela é dura demais. Justamente. Aqui não é o caso eu falar sobre isso, mas é bom a gente tocar. Mas o que eu estou querendo mostrar segundo a Escritura? Que esse é o papel principal da mulher. Ser esposa e mãe, foi para isso que ela foi criada. Percebam lá que no verso 26, olha o que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí disse lá: e Deus abençoou e disse: sede fecundo, multiplicais, enche a terra e sujeitai-a. Tá? A ordem é procriação. A ordem é gerar filhos, gerar família. Você sabia que as mulheres hoje estão tendo os mesmos problemas que os homens estão tendo? Coração, morrendo mais cedo. Sabia disso? As pesquisas que dizem. Por quê? Porque elas estão no mercado de trabalho, como os homens. Ah, isso que você vê aí, a mulher ganha menos, mentira. Tem preconceito. Tem. Mas esse negócio é mentira. Porque onde eu trabalhava, as mulheres ganhavam a mesma coisa que eu. Ah, eram profissionais de letra, só tinha mulher. A minha chefe era mulher, no escalão superior tinha os homens, mas ali no escalão médio eram mulheres e ganhavam mais do que eu, igual a mim. Não tinha esse negócio de preconceito. Ah, existe? Existe, mas não é bem assim como as pesquisas indicam. No ambiente de trabalho de vocês, várias mulheres trabalham com vocês, elas ganham menos que vocês, na mesma função que vocês. Isso é legal. Isso é legal. Se está acontecendo isso, o Ministério do Trabalho vem em cima. Então, que pesquisa é essa? É que nem as pesquisas de opinião pública da eleição. Eles pegam lá um nicho, né? Uma amostra ali particular, onde aquele candidato ali tem mais votos, vão para lá. Lógico que vai dar mais lá. Né? Então, essa pesquisa de amostragem não está comprometida. Estou dizendo que seja mentira, mas a gente tem que questionar isso aí, né? Receber tudo que a gente ouve, né? A gente tem que questionar essas coisas. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a coisa mais importante é a família aqui. A Bíblia está dizendo que a mulher foi criada com esse propósito. Esse é o propósito. Vamos lá, Tito, capítulo 2. Tito. Capítulo 2, 3 e 5. Olha o que ele diz aqui. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao muito vinho, sejam mestras de bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Por quê que a Escritura está dizendo isso? Porque essa é a prioridade na vida de uma mulher. Isso é tão antinatural. Hoje as mulheres dizem que o mundo diz que a mulher tem que ter uma carreira. Veja a sede que as mulheres têm de casamento, a sede que elas têm de ter filhos. Por que isso? Porque você vê mulheres profissionais, altamente qualificadas, frustradas por não ter um filho, uma família. Por quê? Porque é natural. É como é nosso também. Não é bom que o homem esteja só. O casamento é algo natural, nós fomos criados para isso. Lá em Timóteo capítulo 2, verso 15, 1 Timóteo, ele diz assim: será preservada na sua missão de mãe. Por quê? Porque isso é prioridade na vida de uma mulher. O chamado mais importante na vida de uma mulher é esse: ser esposa e ser mãe. Qual é o chamado mais importante na vida do homem? É o mesmo. É o de ser pai e marido. Os mesmos textos que nós vimos aqui. Nós vamos ver Deus instituindo que a família. Você é juiz, você é médico, você é engenheiro, você é advogado, grande médico, grande engenheiro, ótimo.
mas sua prioridade é a família, segundo a Escritura. Tá? O seu direito, a sua engenharia, a sua teologia, você não vai levar para o céu. A sua profissão, mas a sua família você vai. Então isso é prioridade. Quer dizer, percebam o que a Bíblia está falando aí. Cada um foi criado com um papel e ele tem que desenvolver esse papel. O homem é a responsabilidade do homem é sustentar a casa. Mas a coisa mais importante na vida dele é ser pai. Não é ser profissional. A mulher é aquela que foi dada para viver com o homem e auxiliá-lo na condução da família. Uma família que foi criada por Deus para propagar e dar continuidade ao quê? Ao Evangelho, à família da fé. A prioridade dela é ser esposa e mãe. Do homem, marido e pai. Esse é o primeiro papel, o papel mais importante que o homem desempenha. É isso que a palavra quer dizer quando diz: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque por meio da geração de filhos, a mulher cumpre o propósito redentivo de Deus na vida da família. É através da geração de filhos. Ela está gerando a família da aliança. Os nossos filhos são aqueles que vão dar continuidade ao Evangelho. Humanamente falando, a igreja tem a sua continuidade na geração de filhos crentes. Então, quando você está gerando uma criança, você está gerando um filho de Deus, uma pessoa que vai dar continuidade ao reino de Deus aqui na terra. E dessa forma ela cumpre o propósito redentor na vida do seu povo. Por quê? Porque o Messias nasceu dessa geração. Os homens que lideraram a igreja nasceram dessa geração. As mulheres que foram santas e que deram testemunho de uma vida de santidade vieram por meio da geração. Percebam como o propósito de Deus na vida da sua igreja parte pela geração de filhos. Tá? E é por meio da liderança do homem, da sua atuação, ou seja, do seu envolvimento no lar, como sacerdote da família, como pastor do seu lar, da sua esposa e filhos, que ele cumpre o propósito redentivo de Deus na vida familiar. É só você ver todos os textos que falam dos pais. Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos nossos filhos, contaremos a vindouras gerações para que eles ponham a sua confiança no Senhor. Esse é o propósito da família. E essas coisas demandam tempo, investimento emocional, laços e relacionamentos fortes, intimidade. Tá? É por isso que você, pai, quando sai de casa e quando volta para casa, você precisa entender que agora você é pai. Você deixou de ser empresário, você deixou de ser... Já percebeu aquelas pessoas que querem ser empresários, grandes empresários e tal? Que muitos deles abrem mão da família. Será que vale a pena? Será que vale a pena isso para nós, crentes? Eu ser um grande empresário, por causa desse grande empreendimento, eu abandonar a minha família, a minha esposa e meus filhos? Respondam vocês. Será que vale a pena eu ficar rico ou chegar numa determinada posição? Meu sogro, ele trabalhou muitos anos na Eletrobras. Ele é contador, ele chegou no último estágio da empresa. A partir dali, era cargo político. Só que as pessoas que demandavam esses cargos, eles saíam para jantar fora, iam para determinados lugares. E meu sogro não acompanhava essa turma. Por quê? Porque ele queria voltar para casa. Voltar para a segurança do lar dele. Tinha que ir para determinadas reuniões. E aí, essas reuniões demoravam muito. Ele ensinou contabilidade, na época dele, por um cara que foi ministro do planejamento. Ou ministro das Minas e Energias. Eu acho que ministro das Minas e Energias. O cara se tornou ministro das Minas e Energias. Começou lá. E ele ensinou contabilidade para ele. Quer dizer, o
cara era contador, mas a contabilidade dele era total. Então, se ele quisesse se envolver nesse ambiente, ele teria subido, mas ele não quis. Por que ele não quis? Ele chegou assim: eu ganho muito bem, já cheguei num patamar ótimo, excelente, não quero passar daí. Porque se eu passar daí, eu vou comprometer minha família. A mesma coisa do meu cunhado. Meu cunhado, filho dele, trabalha no Banco do Brasil, na mesa de operações do banco. Tá? E já deixou de... Ele é muito competente. Meu cunhado é cabeção. Tá? O que você der para ele, ele sabe. Tudo. O cara é... Entendeu? E aí ele já perdeu... ele é sênior na área dele, não sei o que é. Ele tem um cara acima, que é o gerente de tudo, na mesa de operação. O próximo cargo é esse, não tem para onde ir mais, né? Ali, na mesa de operações. Né? Esse gerente, que é o gerente de grupo, tem um gerente geral. Tá? Aí ele fala, pô, os caras que às vezes são chefes dele são pessoas incompetentes. Tá? Caras medrosos para trabalhar com operação na bolsa de valores, essas coisas assim, compra commodity, vende commodity e tal. Ele é um cara muito ousado, meu cunhado. Então ele não tem medo dessas coisas. E aí ele fala, ó, compra assim e vende assim. Aí o cara, não, e tal, aquela coisa fica com medo, ele fica revoltado, porque... E geralmente quando ele fala, ele, olha rapaz, olha, se a gente tivesse feito essa operação, ele ganha não sei quantos milhões. Aí ele chega às vezes lá em casa, ih rapaz, hoje eu perdi 3 milhões. Assim, falei, pô cara, tá... só que o dinheiro não é dele, né? Lógico, né? É da empresa, né? E aí ele fala, olha, eu não estou nesse cargo. Teve uma seleção, né? E aí o cara, o gerente dele, falou assim, olha, eu vim indicar você e tal, mas eu vou indicar fulano. Não, tudo bem, fica tranquilo. Por que você indicou fulano? Porque o cara sai para comer com eles, vão jantar fora, isso fora do expediente. Tem aquele ambiente de vida social executiva, né? Que você tem que viver, porque se você não viver, você não entra. Chamando de network, É a rede social que faz trabalho. Isso. É praticamente uma obrigação. Justamente. Então o que acontece? Ele está ali, é horário de trabalho, é trabalho extra. Agora, fazer essas coisinhas, não, isso não é do meu perfil, ficar puxando o saco de ninguém, eu quero assumir isso pela minha competência. Se for assim, então ele já deixou de ganhar dinheiro por causa disso. Mas por que isso? Porque ele disse que vai perder tempo com a família, vai perder tempo com os filhos, ele não está disposto a isso. Tá? Por quê? Porque ele entende. Ele quer subir? Quer. Fez um curso agora, que o banco mandou. Ele quer subir, vai fazer o possível para subir. Tá? Mas ele não quer abrir mão da família. Tá? O que acontece é que existem pessoas que vivem dessa forma por um tempo. Não um tempo específico, não um tempo de preparação, de especialização, é a vida deles. Só que a nossa vida não é assim, não deve ser assim. A prioridade nossa é o reino de Deus. E nessa prioridade, o que vem primeiro é a nossa família. Valdir Balcom, em seu livro Família Guiada pela Fé, ele diz que vivemos numa sociedade que terceiriza a responsabilidade. É lógico que vai terceirizar a responsabilidade. Eu não estou em casa, eu tenho que passar para os outros. Tá? E na realidade isso não é tão ruim assim não, em alguns aspectos. Ou seja, por que a gente terceiriza? Porque a gente não tem tempo. A gente está se envolvendo com outras coisas. Tá? E está deixando a família em segundo lugar. Devia ser o contrário. A família devia estar em primeiro lugar. Tá? Mas aí o que acontece? Vamos ver essa perspectiva do Valdir Balcom de terceirizar a filha. Né? Quer dizer, a responsabilidade é minha, eu passo para outro. Tá? Por exemplo, ele diz assim, nossos filhos não sabem matemática. O que a gente faz? Nós pagamos um explicador para eles. Eles querem aprender a jogar bola. O que a gente faz? Coloca ele na escolinha de futebol. Né? Tudo bem. Tá? Tudo bem nesses casos. Tá? Apesar de eu me envolver em todas as áreas da vida dos meus filhos, quem ensinava matemática, português, história para eles era eu. Fazia questão de fazer isso. Minha esposa fazia isso até um tempo, quando ela, olha, daqui para lá não dá mais, é com você. Tudo bem. A gente ficava em cima do que eles aprendiam na escola, né? Ficava em cima do caderno dele, queria saber o que estava acontecendo, quais eram as notas, eles estavam vivendo a vida com eles ali. Tá? Esse é o momento que você tem
ele ficou em recuperação em tudo. Chega à noite em casa, ele vai estudar matemática, vai estudar história com o filho. Ele chega do trabalho, às vezes eu ligo para ele, porque ele é tesoureiro da igreja, né? Rodrigo e tal, sei o quê. Aí ele, olha, depois eu te ligo, eu estou aqui com o Jonatas, ele está ruim aqui, nessa matemática, eu estou ajudando ele. Ele está estudando, enfim. Isso é bom. Eu estou tendo o quê? Contato com meu filho, eu estou vivendo com ele. Tá? Aí você ensina o seu filho a andar de bicicleta, a jogar bola, você está vendo o seu filho crescer, você está vendo o desenvolvimento dos seus filhos. Quantos pais reclamam e puxa, eu não vi meu filho crescer, que trabalhei demais, porque fiz isso, fiz aquilo, e lamentam. Porque conseguem aquilo que eles almejaram e perceberam que, tudo bem, eu alcancei isso, ótimo, excelente, mas eu perdi uma coisa mais importante, que era a vida dos meus filhos, da minha família. Tá? A gente precisa entender que a nossa responsabilidade primeira é essa. Nessas coisas, jogar bola, tudo bem, você pode terceirizar, mas a educação religiosa não dá. A educação religiosa não está na mão do pastor nem da igreja. Se você pegar um texto da Escritura e me provar que a instrução da família é responsabilidade do pastor, eu vou dar tudo que eu tenho na minha conta, que não é nada para você. Todos os textos da Escritura, lá em Deuteronômio está falando aos pais, lá em Salmos está falando aos pais. São os pais os responsáveis de ensinar a religião, a palavra de Deus aos filhos. O pastor, ele ensina as famílias, ele trata a igreja. Quem trata diretamente com os filhos, quem é responsável pela condução do seu lar é você. O pastor instrui os pais, as mães e os filhos a andarem no caminho do Senhor, mas você é o pastor da sua família. É você que deve ensinar o seu filho a palavra de Deus. Tá? Tem gente que diz assim, eu criei meus filhos na igreja e quando eles cresceram eles foram embora, abandonaram o evangelho. Aí eu tenho um amigo que fala assim, né? Por isso, que se você tivesse criado seu filho dentro de casa, não é a igreja que tem que ensinar, é você. Você é o pai, você é o responsável. Nós vamos pegar alguns textos que vai dizer isso. Tá? Nessa pesquisa, esse autor diz que 75% a 88% dos adolescentes cristãos afastam-se do cristianismo até o fim do primeiro ano de faculdade. Por que isso acontece? Essa palavra de Deus diz assim, uma criança no caminho que deve andar e quando for velha não se desviará dele. Porque nós não estamos ensinando os nossos filhos no caminho do Senhor, nós não estamos dando exemplo, nós não estamos vivendo com eles. Nós não estamos gastando o nosso tempo livre com eles. E com isso, nós estamos contribuindo para que os nossos filhos cheguem à idade adulta e se afastem do Evangelho. Por quê? Qual é o objetivo do ensino na família do pacto? O objetivo do ensino na família do pacto, na igreja, é gerar filhos crentes. Abram aí Gênesis capítulo 18, verso 19. Quantas horas a gente tem? Passa um pouquinho, já vai. 18, 19. Olha o que diz. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça ali sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. O objetivo da família do pacto é gerar filhos crentes. Deuteronômio, abram aí Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os estatutos, mandamentos e juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passa a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho, o filho de teu filho,
todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tá? Ouve, Israel, e atenta para os cumprir, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra, que manda leite e mel. Aí ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Para quem que ele está falando? Está falando para os pais, em especial para os homens. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que palavras são essas? Guardar os mandamentos do Senhor, amá-lo de todo o coração. Se nós, como pais, não amarmos ao Senhor, nossos filhos não vão amar. Se nós, como pais, não tivermos o nosso coração no Senhor, nossos filhos não vão amar. E a partir daí ele diz: primeiro tem que estar no teu coração. E aí, tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e serão frontal aos teus olhos. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos enganados pela nossa própria carne. Nós dizemos que amamos ao Senhor, mas estamos vivendo de forma diferente. Às vezes, o dinheiro, às vezes, o status, a posição social, às vezes as coisas desse mundo são mais importantes na nossa vida. E agimos assim. E os nossos filhos olham para nós e veem isso em nós e assimilam essas coisas. Quantos pais aí veem, por exemplo, eu nunca ensinei isso para o meu filho, como é que ele está fazendo isso? Porque ele viu em você. Porque ele viu em você. Criança, ela percebe. Criança pequena, não se engane, ela tem mais percepção muitas vezes que um adulto. Porque ela capta as coisas no ar assim, aquilo fica marcado. E essa é a maneira como a criança tem como aprender. A criança na infância, até a infância, ela aprende por imitação, através de um som emotivo. Se você chegar a brincar assim com os meus filhos às vezes, né? Aprendi isso, né? Que quando você fala com uma criança pequenininha e fala num tom de voz, ele sabe que aquele tom de voz é agradável, então ele ri. Aí uma vez eu cheguei pro meu filho assim: ei, molequinho feio, chato. Aí ele eu fiz de propósito. Estava mexendo com a minha esposa. Por que ele riu? Porque ele percebeu que o meu tom de voz era agradável. Só que eu estava falando aí ele fala: para com isso, né? Deixa de ser bobo. Porque ela capta isso. Então, às vezes, no nosso comportamento dentro de casa, a gente está falando uma coisa, mas está fazendo outra. Os nossos filhos estão captando isso. É por isso que muitas vezes nós somos pessoas crentes, e às vezes vemos os nossos filhos andando em outros caminhos. Por quê? Porque nós deixamos de dar o exemplo. Estamos ensinando o caminho que ele deve andar. É por isso que ele chegou na idade adulta e abandonou o Evangelho. Pela falta de fidelidade dos pais. Por às vezes se deixar levar pelo mundo e não perceber isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos: não vos conformeis, mas transformai-vos por a renovação da vossa mente. Você chega dentro de algumas igrejas e diz que o principal objetivo de uma mulher é ter filhos e ser esposa. As mulheres na igreja se levantam contra isso. Você diz que a mulher tem que ser submissa. As mulheres na igreja se levantam contra isso. Está ali na palavra de Deus, está aqui, está escrito. Por que eu vou me levantar contra isso? Por quê? Porque a mente do mundo está impregnada em nós. E nós não percebemos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que todo o tempo massifica a sua mensagem. E nós, muitas vezes, somos negligentes com a palavra de Deus. Tem uma programação na igreja, final de semana não vou. Aí tem um trabalho na quarta-feira, você mora do lado da igreja, porque o trabalho de semana é para quem tem oportunidade para ir. Domingo não, a igreja tem que estar lá. Dia de semana, agora, poxa, eu tenho que trabalhar na minha igreja, a palavra está sendo pregada. Poxa, eu vou lá. Eu tenho oportunidade, vou lá, vamos lá, vamos levar a família para ser instruída. É uma oportunidade que eu estou perdendo. É uma coisa que a igreja está proporcionando. O mundo está massificando. É homossexualidade,
inversão de papéis. E nós estamos sendo influenciados por essas coisas. Tá? Todos nós estamos sendo influenciados. Tanto eu quanto você, hoje, a gente olha para a homossexualidade, por mais que a gente reprove, de forma diferente que um homem da 10, 15, 20 anos atrás olhava. E por que isso? Porque, por exemplo, quando um casal na igreja, antes de casar, eles adulteram, né? Quer dizer, tem uma relação antes do casamento, fornicação, mas adultério. Né? Poderíamos englobar tudo nisso, né? Porneia. E nós não ficamos escandalizados como ficávamos no passado. Por quê? Porque nós somos influenciados pelo mundo. E precisamos estar renovando a nossa mente, como Paulo fala na sua palavra. É por isso. E olha o que é interessante aqui. Quando um homem, ele inculca a palavra aos seus filhos, e quando ele fala, falar assentado, andando pelo caminho ao deitar-te, esse homem aqui, ele tem tempo na vida familiar. A palavra sentar aqui em tua casa é a mesma palavra, lógico, né? Ali o grego e o hebraico, mas tem o mesmo significado que lá de Pedro, capítulo 3, verso 7, que é habitar com. A tradução lá de Pedro, viver a vida como lá, é uma tradução não literal, idiomática. Porque está dizendo assim, maridos, habitem com as vossas esposas. O entendimento é, vivam a vida como um lar, se envolvam. Essa palavra aqui é a mesma, assentado aqui, a ideia de habitar, morar com alguém. Pastor, essa é a mesma palavra lá do Salmo 1 também, né? Que é a chave. E a ideia de se estabelecer continuamente. Né? Justamente. É a ideia de comunhão, de participação, de envolvimento. Tá? Por quê? Porque se nós não tivermos envolvimento, participação com nossos filhos, nós não vamos ensiná-los no caminho do Senhor. Eu conheço pais crentes que trabalham fora, marido e esposa, chegam no final de semana, querem sair para jantar fora, não querem levar os filhos, deixam os filhos em casa, com a babá, sei lá o quê. Por quê? Porque eles querem se divertir sozinhos, porque filho dá trabalho. Eles estão cansados de uma semana inteira de trabalho. Cadê o envolvimento familiar? Cadê a comunhão com os filhos? Percebam que tudo que a gente tem hoje, isso sempre aconteceu. Luta, ou melhor, nos imprime um comportamento que faz com que a gente não tenha um ambiente familiar. Já nós não sentamos mais à mesa com a família para comer. Nós não sentamos para ler um livro, para ler a palavra de Deus. Não temos o nosso culto doméstico muitas vezes. Por quê? Porque o agito da cidade, da maneira como nós vivemos, não nos permite fazer. Percebam que tudo luta contra isso. A gente tem que lutar para que essas coisas permaneçam em casa. A gente tem que lutar para ter tempo com as nossas esposas, com os nossos filhos, para sair com os nossos filhos. Tá? Lá em casa a gente tinha uma agendinha. Final de semana, nós pegávamos as crianças íamos para o Parque da Jaqueira. Todo mundo lá. Eu, Simone e os 4 meninos. Eu ia andar de patins, andar de bicicleta, ia brincar com eles e tal. Eles precisam disso, e precisam disso com os pais. Mas nós temos nossos filhos, aí deixamos eles lá, né? Fica aí no videogame e tal, se diverte aí, você não interage com a criança, pronto. A criança, seu filho, é parte de você. O que você vai esperar no futuro? Complicado. Essa questão assim, porque eu acredito que isso é uma questão de visão do reino de Deus mesmo. Essa questão de que a gente foi feito, Deus fez a gente para casar, ter filhos, formar aliança. Um homem com a mulher e gerar filhos. Agora o pensamento majoritário da igreja contemporânea, falando aqui do Brasil mesmo, é a mesma visão secular. Eu vou casar no máximo, ter um filho para não dar trabalho e viver, curtir a vida, como eles chamam. Se você não tiver essa visão do reino de preparar os filhos e de que multiplicando assim a sua família e criando crentes, você vai estar crescendo, expandindo o reino de Deus, fortalecendo a igreja, o que é que vai acontecer com a igreja? A igreja vai ruir, que é o que está acontecendo. Essa sociedade promíscua, que não tem fundamento nenhum, que é só no prazer, ela está para acabar. No momento ela vai se esgotar.
se a igreja não se fortalecer, a igreja vai ruir junto. Mas vai ruir. Ao mesmo tempo em que os muçulmanos têm uma taxa de crescimento de 8, alguma coisa, o povo da Europa tem um crescimento de 1, alguma coisa. Para você manter uma cultura, uma tradição, você tem que ter no mínimo 2, alguma coisa a taxa de natalidade, de crescimento. Ou seja, se a igreja não começar a encarar a vida de uma perspectiva bíblica, de que você tem que formar aliança, tem que gerar filhos e criar crentes, a gente vai ruir junto com o mundo. E quem vai tomar conta são, por exemplo, esses anticristos, ou um governo ímpio que vai ter o poder da espada para impor. O que é que a igreja vai fazer? A gente tem que ter essa perspectiva para, quando o mundo ruir, como aconteceu na época do Império Romano, a sociedade acabada, eles viram o baluarte, que era a igreja. A esperança deles se tornou a igreja. Josué entendeu isso muito bem e no início e no final do seu ministério ele disse assim: olha, vocês escolham entre o Senhor, em seguir os mandamentos do Senhor, ou seguir outros deuses. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A responsabilidade de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, de cuidar deles, não é da escola, não é da igreja, não é dos avós, não é das babás. Hoje lá, eu não sei se isso já está lá no Rio de Janeiro, eles estão querendo imprimir ensino integral. Tá? O governador daqui nasceu como os planos de governo. Isso é legal, né? Poxa, é legal pra caramba. Você olha assim, né? Mas sabe qual é o propósito disso? O propósito de creche é que as mães estão saindo para trabalhar e tem que deixar seus filhos com alguém. A escola se tornou depósito de criança. O objetivo deles por trás não eles não estão preocupados com a educação, simplesmente. É um modismo. Tá? Então a escola pública vai se tornar assim daqui a um tempo. Você vai colocar seu filho na escola pública, você vai colocar ele de 7 horas da manhã e vai ser às 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde. E a família? Ele está na mão do dia todo de ímpios. Ele vai chegar em casa, cansado, dormir, vai dormir, e no outro dia vai acordar. Quer dizer, e o ambiente familiar? Cadê? Eles não estão preocupados com isso. Tá? Eles não estão preocupados. A preocupação deles não é essa, nunca foi. Pelo contrário, o objetivo das creches vai se tornar obrigatório creche. Tá? O objetivo das creches é as mães saírem para trabalhar. Por quê? Porque são descasadas, porque os seus maridos as abandonaram. Vai ver a configuração familiar dessas pessoas. Porque os dois trabalham o dia todo, não tem tempo de ficar com os filhos. Aí entregam para as creches. Sabe como é que se cuida de criança em creche? Minha esposa trabalhou numa escola assim. As crianças seguravam na perna dela. Tia, não deixa ele para o integral. Era integral. Tia, não deixa, chorava. Deixa ele lá para cima, porque eles achavam que iam lá para cima. E se eles fossem lá para cima, a mãe deles iam pegar. Criança, né? Não, tinha mãe que chegava 8 horas da noite. Atrasada. Ai, estou indo no trabalho. Ai, chegava atrasada para pegar a criança. Passou o dia. Que relacionamento é esse? Tá? Se nós não tivermos tempo com nossos filhos, nós não teremos condições de ensinar nos caminhos do Senhor. Tá? E hoje a escola ela está doutrinando os nossos filhos em outra teologia que não a teologia bíblica. Eles estão ensinando nossos filhos a serem homossexuais, eles estão ensinando nossos filhos a não amarem o Senhor. É essa a doutrinação que a gente tem na escola. Por isso a preocupação de muitos crentes aqui, mas muito mais nos Estados Unidos, do homeschooling. Porque essa é a realidade. Mas nós precisamos perceber que a responsabilidade de criar os nossos filhos não é do meu pai, é minha. É minha e da minha esposa. Eu terei essa tarefa de ensiná-los no caminho do Senhor. E eu ensinando no caminho do Senhor, eu terei a certeza que o Senhor vai abençoar. Porque a palavra dele diz isso. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. E aqui em Deuteronômio, quando o pai é aquele que inculca na mente dos seus filhos a palavra de Deus,
porque essa palavra está na sua mente, os seus filhos ainda infantes vão dizer a seguinte coisa, verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significam os teus testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Essa aqui é a palavra de um jovem, de uma criança que estava sendo conduzido nos caminhos do Senhor. E aí ele diz: ele não estou entendendo isso, pai. O que essa palavra aqui do nosso Deus, ele não diz do teu Deus, ele não diz de Deus, ele diz do nosso Deus. Aquela criança, pelo exemplo, pela instrução do pai, já na idade da infância, ela inculca dentro dela que o Senhor é o Deus dela. Pastor, não sei se você pode me ajudar, mas, por exemplo, a gente está vendo hoje em dia, completando aí o que esqueci pelo nome, estava falando, né? A visão das igrejas hoje, ela está cada vez mais dicotomista, né? Assim, você não vê mais as igrejas hoje em dia passando uma visão biblicamente orientada para que você tenha uma visão biblicamente orientada a respeito de tudo. Né? Então, assim, eu particularmente entendo que a grande maioria esmagadora dos pastores hoje, das igrejas hoje, ela tem essa preocupação de manter o cara líder na igreja, o propósito eu não sei, mas para justamente fazer com que a igreja cresça em números, tá pouco preocupado com a visão de mundo do cara lá. Por isso que esses crentes não medíocres. Exatamente. Então, por isso a mediocridade, né? Então, o que tá, aí todo mundo sabe, não, homossexualismo é errado, tudo, mas, por exemplo, na hora de você passar uma visão biblicamente orientada para que essa pessoa conteste isso lá fora das portas da igreja, ele não sabe. Né? Amanhã eu estou indo pegar uma briga com a professora de geografia da minha filha. Outra, mais uma. Todo ano eu pego umas 4 ou 5 brigas. Por quê? Porque a mulher comuna, tu tá entendendo, e botou que a menina estava errada, porque Alice disse que Belo Monte era bom, e a visão da professora, Belo Monte é ruim, porque vai tirar 5 índios, matar 3 preguiças e 4 papagaios. Tu tá entendendo? Aí eu vou lá, brigar com a professora, por quê? Tá certo. A visão tem Falou isso ontem, né? A visão tem que ser biblicamente orientada. Eu estou brigar com a professora. Mesmo que não redunde em nada, Não, a escola passada. precisa ver que tem gente que não concorda com o que eles estão falando. Entendeu? Pastor, ontem... Olha só, queridos, Deixa eu só tocar por sobre aqui, isso. tá? Ok. Ontem ele estava conversando e o pastor Aurélio, juntamente com o pastor Samuel Vitalino, de Salvador, eles estão começando um trabalho de homeschooling, né? Na igreja. Tem professores que estão sendo treinados para isso. O pastor Samuel vai passar a semana lá no Rio. Ele já tem uma equipe jurídica que está cuidando desse assunto para que Qual é a igreja presbiteriana, presbiteriana de Brotas e a presbiteriana Brotas de Salvador. Eles estão mais adiantados que a gente, está menos. E aí já estão colocando em a prática. igreja do Alto Branco vai se envolver nisso aí, para quem traz o homeschooling para cá, junto com essa equipe jurídica que vai dar suporte. A gente tem professores aqui na casa que podem contribuir e vocês aguardem que em breve a gente vai ter novidades sobre o assunto, se Deus quiser, talvez até trazendo o pastor Samuel para nos respaldar aqui por isso. Se Deus quiser, a gente traz para cá, essa é uma opção, né? Tem muito material sendo traduzido nesse momento. Ele já tem um material pronto. Samuel já está com o material pronto e com a equipe, inclusive os alunos vão ser alunos de uma escola americana. Então, dessa forma, parece que a legislação permite. Quer dizer que faz a conexão. Eles são matriculados lá no governo. Deus quiser, vai trazer isso para cá também. Queridos, eu, assim, na realidade, toda vez que eu falo sobre isso, sobre esses temas, isso é uma pitadinha de sal para dar sabor, para que vocês tenham o desejo de se aprofundar juntamente com o pastor da igreja. Por quê? Porque isso aqui é muito abrangente. E nós, tanto vocês como eu tenho 25 anos de casado, coloquei em prática esses princípios na minha vida, na vida da minha família. Tá? E assim, eu fui aprendendo com o tempo. Eu não digo para vocês que eu sei tudo sobre isso.
Não. Tá? Nós começamos conhecendo o básico. E esse básico já foi suficiente para nós colocarmos em prática a palavra de Deus. E através do conhecimento e da palavra de Deus, indo, nos aperfeiçoando. Toda vez que tinha um congresso de família, alguma coisa assim, boa, lógico, a gente ia. Aí chegava lá, né, pensa, esse tema aí a gente já conhece, vamos. A gente sabia que a gente ia sair de lá com alguma coisa nova. E aí toda vez que a gente saía desses congressos, chegava em casa, a gente ia sentar, orar, pedir a Deus, e precisamos reavaliar o que a gente está fazendo, nós estamos errando nessa área, nós estamos acertando essa. E foi assim todo o tempo na nossa vida. Tá? Então, eu incito aos irmãos a continuarem aprendendo a palavra de Deus, não só nesse aspecto, mas em outros, mas percebendo que esse tema é extremamente importante. Na época que eu era estudante, né, de calças curtas, né, eu aprendi em OSPB que a família é a célula máter da sociedade. O que a nossa sociedade está vivendo? A sociedade está completamente destruída. Por quê? Porque a família está sendo destruída. Não existe sociedade sem família. Esses dias na televisão apareceu um casal gay aqui no Brasil, 2 homens, que foram na Coreia, sei lá onde, trouxeram e foram, apareceu no Fantástico. Eu não vi essa reportagem, só vi a chamada assim. Tá? Trouxeram crianças lá de fora para adotar essas crianças. 3 crianças, 2 homens. E fizeram uma reportagem, que coisa bonita. Isso é horrível, isso é abominável. Tá? E é isso que o mundo está pregando. A gente tem que se levantar contra isso. A gente tem que fazer isso mesmo que você fez. De chegar na escola e falar, eu não concordo com esse tema, eu não concordo com isso. Tá? E mesmo que não dê resultado, mas pelo menos a escola vai saber a sua posição. Tá? Vai saber que você não concorda com isso. Existe gente crente. A gente tem ao Senhor que não gosta dessas coisas abomináveis que nós temos visto hoje na nossa sociedade. Esse dado que o senhor passou, né? 80% dos alunos abandonam a fé no primeiro ano de faculdade. Isso. É porque, na verdade, você tem que ir preparando desde moleque, o cara contestar o professor. Preparado desde moleque mesmo, não tem medo. Não tem medo, vai me reprovar, é prova. É isso aí. Senhor, nós queremos dar graças pela manhã que passamos na tua presença, agradecer pela vida do pastor Roberto, da irmã Simone, e suplicar que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática aquilo que acabamos de aprender, Senhor Deus. Ajuda-nos a sermos fiéis e submissos à tua palavra, ainda que tudo contribua em desfavor, Senhor Deus. Guarda o nosso coração e a nossa família em Cristo. Amém. Espero vocês à noite, né? 18h30.